o verei. Poderei te abraçar e pra sempre andar, clamarei digno, é o Cordeiro bendito. Fala galera, beleza? Como estão vocês? Bom, a gente começou essa jornada já faz alguns dias. A grande ideia eu peguei a lição, né? A gente tem uma lição que a gente chama de lição da escola sabatina em português, The Lessons, Sabbath School Lessons. E essa lição da escola sabatina, ela tem um assunto que a gente estuda durante 3 meses e a gente pega cada dia uma porção desse assunto. Nesse mês estamos estudando o livro de Êxodos na Bíblia. E nessa semana nós estamos estudando o prelúdio ali, o comecinho, o primeiro capítulo ali de Êxodos, entender qual que é o background de Moisés, quem que é ele, tal, o que está acontecendo, o que estava acontecendo com José, por que José foi para o Egito, por que aquilo foi uma benção e se transformou em um problema. E a gente está entendendo isso daí, e a minha ideia é pegar e trazer essa lição em inglês. Não é simplesmente pegar e traduzir. Cara, você tem o Google Translate, cata isso aqui, joga lá e você vai ter a lição traduzida. A grande ideia é pegar isso daqui, fazer vocês ouvirem um pouco de inglês, fazer a cabecinha pôr para funcionar, o que é isso daí, absorver um pouco isso aí de inglês, e quanto mais você absorve inglês, more you improve your communication skills. You know, I learn English, by the way. Eu estudei inglês assim, ouvindo, ouvindo, ouvindo e pondo em prática. Sabe? O meu inglês não foi de pegar e ir numa escola, sentar lá e pá, e ver livro e tal, tal, tal. Não, não. Meu inglês foi inglês de prática. De ouvir, ouvir, pôr para ouvir. E essa é a grande história, grande ideia. Eu vou pegar a lição, vou ler um pouquinho, vou comentar um pouquinho em inglês, um pouquinho em português para vocês entenderem. A minha recomendação é que vocês vejam esse vídeo mais de uma vez para internalizar os negócios assim e bora para frente, porque eu acredito que essas lições podem sim modificar a vida de algumas pessoas e vão dar um direcionamento ao respeito do inglês. Beleza? Vamos para lá. Thursday, 1st July. É engraçado, né? O jeito que fala July. Então, Thursday, 1st July. July 1. Uma coisa interessante, fato curioso, aqui na Irlanda eles não fazem como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente sempre aprendeu que os dias do ano são numerais. First, second, third, daí 10th, e vai botando aqueles TH no final lá e, putz, é um complicado lá, porque você não fala tipo, é o dia 10 de julho. Não, você fala o 10º dia de julho, em inglês, em inglês americano. But here in Ireland, they use uh, the same format that us in Portuguese. They say day, month, and year, né? Dia, mês e ano. E daí eles falam, today is day 1, day 2, day 3. Eles não ficam day first, né? First July, como eu falei agora, é uma ideia americana. Aqui o pessoal fala July 1. Beleza? Então, July 1, The Hebrews Midwaves. Cara, isso aqui foi complicado, saber o que é essa tal dos midwaves aí e tal. Eu tive que ler tudo o que estava falando da lição, e daí quando eu li o que estava falando da lição, já sei que é isso daqui. Você não precisa traduzir todas as palavras. Essa é a grande negócio de hoje. Eu vou ver se vocês conseguem entender o que é. Isso que é importante. Entender o que é a midwaves, né? Entender o que é midwaves é mais importante do que você pegar esse daí e jogar no Google Translate. Você joga no Google Translate, ele vai traduzir, ele vai te dizer o que é. Mas quando você aprende o que é, a sensação, a ideia daquilo ali, você consegue aprender qualquer outras coisas. Em inglês. The Hebrews Midways. One cannot understand the book of Exodus without presupposing the teaching of Genesis. Então a gente não consegue entender o que está escrito em Êxodos se a gente não pressupor os ensinamentos de Gênesis, ok? Ou pressupor que aquilo que aconteceu em Gênesis é verdade, tá? Teve o dilúvio universal, teve a Torre de Babel, teve Adam e Eve. Ok, teve essa galera lá, sim, eles existiram, isso é verdade. Se a gente não entende isso como verdade, a gente não vai acreditar no livro que vem a seguir, que é o livro de Êxodos. Ainda mais que quando eles não tinham essa divisão, né? Era tudo uma coisa só. One cannot understand the book of Exodus, okay? The Jews moved to Egypt and after a time, great prosperity and peace. And they were enslaved.
Slave, se tirar o N aqui, né? Enslaved seria escravizar, né? Enslaved seria que eles começaram a ser escravos. They were slave. Were é o passado do verbo are, né? Do verbo to be. No passado, tipo, they are slave. Né? E eles, a ideia desse texto eles se tornaram escravos. Então, after a time of great prosperity, grande prosperidade, então depois de um tempo de grande prosperidade and peace, they were enslaved. Então eles cresceram muito, tiveram grande prosperidade, por isso que eles ficaram no Egito tanto tempo. Ninguém fica 400 anos no lugar sendo escravo. Eles ficaram lá, eles tiveram propriedade, eles tiveram prosperidade, e daí de repente eles estamos numa armadilha e viramos escravos. But God did not abandon his people. Amém? Amém? Deus não abandona a gente. Don't abandon his people in their problems. Even those é um tipo but, porém, entretanto, além disso, ou ao contrário disso, even those in many times having shamed so. Tipo, em muito tempo, de muitas maneiras, ele pegou e ouviu, ele teve eles em mente. No doubt, many of Hebrews people disappeared of their flight. Eles ficaram desamparados, eles não puderam se submeter, né? Não, por muito tempo eles caíram fora, eles não seguiram esse caminho. And at the time of distress, God comes to help his mighty hand. Então, com uma mão miraculosa, né? Deus pegou e foi lá e foi ajudar. No devido tempo, Deus foi lá e ajudou eles. Our Lord encourages our fellows. Call up me the day of the trouble, and I will delight you. You will share the glory of me. Então, fica tranquilo, porque no tempo que você precisar, Deus vai salvar você. Ele é pró nisso, tá? Ele fez isso muitas vezes com muitas pessoas. E não se preocupe, Deus não está atrasado. Deus vai salvar você dos seus problemas. É só ter um pouco de paciência. Quem sabe você está no tempo de espera, quem sabe você está no tempo de colheita. Mas a gente tem que ter paciência e Deus sempre ouvir com a gente. Leia Êxodo 1, 9-21. What the key role in the faithful witness play? Então, play não é só de jogar, tá? É do comportamento, é do jeito, né? Então, qual é a role, qual que é o comportamento, qual que é a regra principal da fé das midwaves? O que é midwaves? Midwaves são mulheres que, nessa época, que pegavam e recebiam as crianças quando estavam nascendo. E que é midwaves? Já pegou, né? Parteiras. E eu demorei para entender isso, eu tive que ler Êxodos e entender o contexto aqui de Êxodos. Diz aqui, he said to his people, behold the people of the son of Israel, and more minded than we. Ou seja, cuidado que as pessoas de Israel maior, são mais numerosos, né? More and minded than us, than we. Então, mais numerosos que nós. Come, let's deal wisely with them, and over them will multiply the event of war. They will also join themselves and those who hate us. Então, se eles vão se multiplicar bastante em uma hora de guerra, eles podem se unir com os nossos inimigos. And fight against us. E lutar contra a gente. And depart from the land. E podem fugir daqui. Porque eles são mais numerosos. Cara, a gente está em problema. Cara, e eles podiam ter feito isso mesmo. Mas só que eles não quiseram. Eles estavam, acho que, pensando, não, daqui a pouco vai melhorar o Egito. O faraó tá batendo na gente. Ele tá batendo na gente, mas tá dando pão ainda. Então a gente fica aqui. Que loucura ser escravo, né? Pensamento de escravo é complicado. Se livre de pensamento de escravo. So they appointed taskmaster. Task é de demanda, tarefa, né? Taskmasters seria gerenciadores, supervisores. Taskmaster over them to afflict them in the hard labor. Então, são supervisores que vão fazer vocês sentirem a aflição do trabalho dolorido. And they built for Pharaoh strong cities, Pithom and Ramses. Então, os caras construíram 2 cidades, velho. 2 cidades, não é um fraco, não. But more they affected them, and more they multiply. Quanto mais ele batia, mais eles se multiplicavam. Você já ouviu isso aí várias vezes. Sempre que tem um grupo pequeno que está crescendo, a galera pega esse texto e coloca ele de diferentes maneiras. Quanto mais o pessoal bate, mais se multiplicava. Assim eram os cristãos quando estavam em Roma.
e eles estavam sendo julgados na cova dos leões e tal. Ah, você é cristão? Então vai morrer, vai para a cova dos leões. E os cristãos morriam. E quanto mais eles morriam, parecia que o sangue deles era semente, porque mais caíam, mais pessoas se convertiam. E assim também é o povo de Israel aqui. Por mais que eles afligiam, eles apertavam eles iam lá e floresciam, porque Deus era com eles. Quem sabe você está passando por um momento de aflição, estão te pressionando, não se preocupe, você vai florescer, e essa história, esse momento que está da tua vida vai ser um momento de bênção e você vai poder contar para as pessoas como Deus cuidou de você nesse momento. The Egyptians completed the son of Israel the labor rigorously. Então eles deram cada vez mais rigor ali no seu labor. And they made their lives bitter and hard labor and mortal and brinks and all the kind of labor in the fields. Então os caras tinham que carregar tijolos, os caras tinham que carregar tudo que era difícil eles pegaram e botaram ele. Então eles não era só escravo, ele era escravo do tipo tenso mesmo, escravo do tipo ruim. Then the king of Egypt spoke to Hebrews, the midwives. Então, já sabe que midwives são as mulheres que recebem as crianças quando saem, né? And the king of Egypt spoke, falou, né? To Hebrews midwife. One of the war was named Shiphat, and the other was named Pula. And they said, when you help the Hebrews woman to give birth, né, receber o nascimento, ter bebê, and sit upon the brimstone, if he is the soul, they you shall peel him to death, but if is it the daughter, and she was live. Então é simples. Você está vendo, se você vê que é um menino, you peel to death, você dá um jeito ali e mata a criança, ok? Condena ele à morte. But if it's a daughter, mas se for uma mulher, se for uma filha, daughter, they she will live. Então é simples. Ó, if is a son, se for um menino, se for um filho, they shall peel his to death. Ele pega ele pronto, ó, nasceu morto. Infelizmente nasceu morto essa criança. Ele conversou isso com ela. But the midwives feared God. Amém. Elas tiveram medo de Deus, elas temeram a Deus. Ó. But the midwives feared God and did not as the king of Egypt had commanded them. E elas não fizeram o que mandaram para elas. But the boys lied. So the king of Egypt called the midwives and said to them, why have you done this thing? What let the boys lie? Por que os meninos estão indo para a vida? Por que vocês não estão matando os meninos? And the midwives said Pharaoh, because the Hebrew women are not the Egyptian woman. They are vigorous and give his baby before the midway. E after that. Ou seja, quando as mulheres hebreus tinham um bebê, elas contaram essa história. Não, quando a gente chega lá, o bebê já nasceu. Daí não dá para passar essa daí que o bebê morreu no parto. Então, pela graça de Deus, elas temeram ao Senhor e elas pegaram e salvaram ali os meninos. Okay. Because the Hebrews woman, so God was good to midwives and they people multiply. Então a galera continuou se multiplicando lá porque Deus pegou e abençoou. A grande questão desse texto aqui é essa aqui, ó. No pharaoh has a name in the book of Exodus. Nenhum faraó, nenhum king of Egypt has his name in the book of Exodus. A gente não sabe, a gente tem uma inferência pela data, assim, pela arqueologia, mas a gente não sabe o nome dos faraós do Êxodo. Mas o importante é, they carry the title of pharaoh only in the king. Então tem alguns lugares que chamam faraó e outros lugares que falar rei. Mas the Egyptians believed that Pharaoh was the god of earth, the son of god of Ra, Osiris, or Horus. Ra was considered the highest Egyptian dead, the son of God himself. Então eles acreditavam que o faraó era Deus em pessoa que estava ali. Cara, é Deus, é o filho dos deuses que está aqui. E não colocaram o nome. Por que não colocaram o nome? Lembra que Êxodos, ele significa Shemot, que significa literalmente nomes. Então é muito importante você se ligar que o livro de Êxodos tem foco no nome dos filhos de Jacó, o nome dos filhos de Israel, o nome dos netos e bisnetos e descendentes que saíram do Egito. Essa galera, o foco é nos nomes. E de repente você vê o nome das parteiras.
das parteiras, das mulheres lá que foram servas de Deus. E você, mulher, você pode ser uma serva de Deus. Elas foram servas de Deus, fizeram o que era correto, temeram ao Senhor e não mataram os meninos quando nasciam, desobedeceram às ordens de Faraó. Elas foram servas de Deus. E o grande ponto, o nome delas está escrito na Bíblia para sempre. O nome dos faraós não. Olha que legal. Quem sabe tem um faraó na tua vida, não se preocupe. Ele vai passar, o nome dele não vai ser nem escrito no livro da vida. O teu nome precisa estar lá. Decida hoje ficar do lado de Jesus e ponha o teu nome no livro da vida. E mais ou menos, basicamente é isso aqui que ele está falando, né? Basicamente é isso aqui. Vai falar algumas outras alusões a essa galerinha, essas duas mulheres aqui. Aqui é Sipa e Pula. É alguma coisa assim. Gente, leitura de nome em inglês é terrível. E they hide in them because they fear of God. Então os nomes delas estão escritos para sempre na Bíblia, porque eles temeram ao Senhor. Amém. E aqui embaixo, olha só essa perguntinha. Pergunta para consideração. The midwaves not only knew what the right action was to take. Eles não somente souberam qual era a ação correta a se fazer, but they took it. What's the obvious message here for us? A mensagem óbvia é que você sabe qual que é a ação correta que você precisa fazer. É engraçado, muitas pessoas chegam lá, mas será que eu faço isso ou será que eu faço isso? Mas você é uma coisa que é a favor da lei e uma coisa que é contra a lei, faz o que é certo. Faz o que é certo e tá de boa. Essa que é a mensagem. Faça o que é certo, não importa se alguém está vendo, não importa se ninguém está vendo. Sabe, se ela pegasse e fizesse certinho o que Faraó estava mandando, elas iam ganhar as riquezas do Egito. Elas não ganharam as riquezas do Egito, mas elas ganharam muitas multiplicações. Elas ganharam as riquezas celestiais. Procura fazer o que é certo e você terá a riqueza celestial. Deus vai abençoar você, tá? Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe você e a sua família. Te vejo amanhã. Se inscreva aqui no canal e acompanhe com a gente, porque a gente vai entender mais palavras difíceis que nem essa de midwaves. Até mais.